Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista há 17 anos, estudiosa e perseguidora entusiasmada da cerâmica e suas diversas técnicas. Já viajei por diversos países, tive a oportunidade de trabalhar e aprender em vários lugares sobre a cerâmica e a cultura onde ela está inserida. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês os meus conhecimentos sobre a terra sigilata. Espero que vocês gostem. Bem-vindos! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que o Nelson Lixa me contou. O texto é de autoria dele e aqui vai para vocês a história da terra sigilata. A terra sigilata tem o seu nome derivado do grego antigo sigillum, que quer dizer selo. Na Grécia Antiga, em determinado momento da história, os oleiros sentiram a necessidade de marcar os seus produtos com os seus nomes, com o intuito de certificar sua origem e qualidade. No início, o oleiro usava uma argila com a cor de queima diferente da que usava em suas peças, e misturando água, a deixava decantar diversas vezes, até obter um creme extremamente fino. E era com essa tinta, entre aspas, que se iniciou a marcação das peças produzidas, mas nem sempre os resultados eram adequados. Ora, era difícil encontrar argilas diferentes nas redondezas. Ora, essas argilas não apresentavam a cor desejada. Ora, não apresentavam a aderência necessária após a queima, porque eram incompatíveis entre si. Em algum momento, um oleiro, em vez de utilizar água para dissolver essas argilas que seriam decantadas, usou urina. Então, Eureka! Como falou outro grego famoso. Estava criado um dos primeiros fundentes da história. Estava criado o primeiro fundente da história. A análise química da urina: 98% de água e 2% de outros sais, como sódio, magnésio, potássio, cálcio e cloreto. O sódio e potássio são até hoje utilizados como fundentes secundários. A descoberta deu tão certo que até um mercado paralelo para o fornecimento de urina se formou. Com essa tinta pronta, o passo seguinte foi a utilização de carimbos feitos de couro e madeira entalhada ou de ossos. Essa prática de marcar a origem e o fabricante de determinada peça cerâmica se mantém até os dias atuais. Vide que é difícil hoje encontrar um utensílio sem a marca do fabricante no fundo da peça. Acredita-se que a forma utilizada na fabricação da primeira terra sigilata foi uma parte de urina e um quarto de argila. Depois, submete-se essa mistura aos processos de decantação e filtragem. E foi nessa descoberta tão incomum que possibilitou à cerâmica artística grega um salto para a história. Com a terra sigilata feita a partir da urina que os grandes artistas gregos conseguiram imprimir nos vasos e ânforas a rica história do seu cotidiano e dos seus deuses. Lógico que com o passar dos tempos e com a transferência de culturas, o uso da urina foi substituído por outros produtos, tendo como fundente principal o silicato de sódio.
E o que é a terra sigilata? Ela é um tipo de engobe, um engobe coloidal. Substância coloidal é uma substância que cujas partículas são muito pequenas, muito mesmo. Entre 1 nanômetro e 1 micrômetro é o diâmetro dessas partículas. Então, o que acontece quando você passa a terra sigilata na peça de cerâmica? Essas partículas elas penetram nas porosidades da superfície da peça de cerâmica, praticamente selando essa superfície. E aí, quando você vem com um plástico, algum material duro, uma pedra, e você começa a polir, brunir essa superfície, você consegue um brilho muito intenso, por conta dessa característica do tamanho das partículas. Mas nada mais é do que um tipo de engobe. Eu gosto muito de chamar a terra sigilata de la crème dos engobes, porque é assim a nata, né? Aquela parte mais delicada, mais sutil, mais sublime. Rapidamente para introduzir, a terra sigilata, ela é originalmente feita com argila pura. Atualmente, a gente sabe que as pessoas acabam misturando corante, óxido para dar uma cor diferente para a terra sigilata. Mas a original mesmo, ela é feita com argila e água, e as diferentes cores se devem ao fato das argilas serem diferentes ao redor do mundo. Inclusive, tem um ceramista maravilhoso que chama Shammai Sam Gibbs. Ele tem um trabalho lindo com terra sigilata, que ele roda o mundo, pega a argila, faz a terra sigilata e faz as peças dele com diferentes argilas, consegue diferentes cores, mas sem adicionar nada de corante ou de óxido. E a representatividade do trabalho dele é muito legal, porque é como se uma peça dele fosse o mundo e todas as nações, todas as argilas convivendo pacificamente naquela peça, naquele mundo. É muito bacana assim o trabalho. Depois eu coloco umas fotos aqui para vocês verem. Bom, então eu fiz uma receita de terra sigilata, vou passar aí a proporção para vocês, o modo de fazer, e gostaria só de mencionar que essa fórmula que eu estou passando para vocês de terra sigilata, eu aprendi com a Célia Martins, uma ceramista paulista, que, assim, tem muito para ensinar, para dividir com a gente, uma pesquisadora acima de tudo, e de todas as formulações que eu já testei até hoje, essa foi a que eu achei melhor, tá bom? Então vamos lá ver o modo de fazer. Depois que você prepara a terra sigilata, é muito importante que você espere as 24 horas. Nem muito mais e nem muito menos. Todo esmalte, engobe que você prepara, é interessante que você aguarde no mínimo 24 horas para que as matérias-primas tenham uma interação, uma reação química entre elas. E elas precisam de tempo para isso acontecer. Essa é a Dalila, gata, ceramista, youtuber, primeira do Brasil que quer aparecer de qualquer jeito. Então, e para terra sigilata não é legal deixar ela esperando muito tempo, porque senão ela vai assentar demais. Agora eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que esperar e por que isso para terra sigilata é tão importante. Vou mudar a câmera aqui, ó. Bem, então tá aqui o meu pote de terra sigilata que eu deixei descansar por 24 horas. Vocês percebam o que acontece assim? Ela assenta e ela ficam 3 partes bem distintas. Essa parte de cima, que é o líquido, aqui assentou uma parte sólida, mas mais leve. Essa é a terra sigilata.
E aqui uma parte sólida bem pesada que decanta no fundo. O que eu vou usar de terra sigilata é esse pedaço aqui. Se você quiser utilizar essa parte líquida para outra coisa, ok. Essa parte bem grossa, ela tem muito chamote, ela é bem áspera para algum enfeite, um decorativo. It's up to you, tá? Mas eu agora, nesse momento, vou me concentrar aqui. Bom, vamos lá. Existem várias maneiras de extrair a terra sigilata. Tem gente que gosta de usar aquelas mangueirinhas, sabe quando acaba a gasolina do carro, que a gente põe a mangueirinha assim no tambor, dá uma chupadinha e depois põe pro outro lado? Eu não gosto muito de fazer isso porque eu acabei comendo muita argila com essa história. Então, eu aprendi com a Flávia Santoro esse outro método que é o que eu uso. Vou posicionar a câmera aqui, que afinal de contas o que interessa para vocês é ver a terra sigilata e não eu, né? Então, tá aqui, olha. Eu uso uma ponta quente, pode ser uma ponta de prego esquentado na beira do fogão, uma faca. Esse aqui é um pirógrafo, tá? Então, exatamente nessa linha onde começa a terra sigilata e termina a parte líquida, eu venho e faço um furinho. E ele começa a verter água. Pois muito bem. Então, agora passou um tempo, ele verteu toda a água que estava em cima, que era a parte mais líquida. Pode perceber que aqui embaixo, olha, tá o líquido. E aqui sobrou para mim a terra sigilata e a parte sólida aqui embaixo. Eu vou tirar o pote e vou dispensar essa parte líquida. Então, dispensei a parte que estava mais líquida. Agora eu vou furar nessa linha aqui. E o que eu coletar agora vai ser a terra sigilata. Praticamente, olha, toda a parte mais delicada da mistura ficou no recipiente e dentro do pote ficou uma parte bem sólida, bem dura, que isso eu não vou usar para terra sigilata. E dessa maneira a gente conseguiu extrair o que eu gosto de chamar do crème de la crème do engobe, que é a terra sigilata. Você vai utilizar um pincel de cerdas bem macias. Claro que o tamanho do pincel vai depender do tamanho da peça. E eu gosto muito de utilizar um torno de mesa, porque assim eu posso ir girando a peça e passar de uma maneira um pouquinho mais uniforme. Para começar, você pega uma esponja úmida. Ela tá úmida, mas se eu apertar, ela não pinga. Isso é muito importante. E aí você vai passar na peça inteira, como se você estivesse passando esmalte num biscoito mesmo, para tirar toda a poeira. É importante você passar na peça inteira mesmo, inclusive por dentro, para deixar toda a peça umedecida por igual. Mesmo que eu não vá passar terra sigilata por dentro, eu passo a esponja úmida, porque assim a peça tá com a mesma umidade por dentro e por fora. Lembra sempre que a tua peça tá úmida, então toma bastante cuidado no manuseio. Aqui tá minha terra sigilata. E aí não tem segredo, é só você molhar o pincel e ir passando. Se por um acaso você decidir passar terra sigilata numa peça por dentro e por fora também, começa sempre pelo lado de fora. Por quê? Quando você passa a terra sigilata, a peça absorve a umidade. Lembra que a peça está crua, então é melhor que ela absorva a umidade por fora primeiro, o lado de fora incha e depois você passa por dentro. Assim ela incha pouquinho por fora e a hora que ela inchar por dentro, a parte de fora acomoda e corre menos risco da sua peça rachar.
Lembra que eu tô falando de micras, são coisas muito, muito milimétricas pequenas, mas que fazem a diferença na peça de cerâmica. Depois que você passou terra sigilata na peça inteira, você tem que esperar ela secar para começar o processo do polimento, que é o brunido. Você percebe que aonde ela já está seca, ela apresenta uma cor mais clara e não brilha. Onde ela ainda está brilhante, ela significa que ela ainda está úmida. Nós vamos esperar mais um pouquinho para começar a fazer o brunido. O brunido, na verdade, é um polimento que você vai dar para a peça. Você pode usar pedrinha de quartzo, as costas de uma colher, um pedacinho de saquinho plástico bem fininho, um pedaço de plástico. Isso daqui é uma embalagem de produto de limpeza, bem macio. O que importa é você friccionar a ferramenta e conforme você vai friccionando, ela vai dando brilho na terra sigilata. Você vai testando diferentes materiais e vai ver o que você se adapta melhor. Eu costumo fazer primeiro com um tipo de material, depois eu venho com um saquinho plástico e finalizo. E aí, um pouquinho de força no braço, na verdade a gente não usa força, mas a gente tem que friccionar com uma leve pressão, mas sempre tomando cuidado, lembrando que a sua peça está crua. E a gente vai dando esse polimento, com isso a gente tampa os poros superficiais da argila. A terra sigilata, que já é o engobe coloidal, que tem as partículas bem pequenininhas, ela já preenche esses poros da argila. E somada ao brunido, somada ao polimento, a superfície da argila fica praticamente selada. Então vamos...
Lindo esse brilho, né? Vocês perceberam o reflexo da luz aqui? Bom, a terra sigilata já tá passada, a peça tá brunida. O que acontece é o seguinte: para você manter este brilho, você deve queimar a peça em até 1000 graus. Um aspecto muito interessante que acontece com a terra sigilata brunida é que se você aumentar a temperatura além de 1000 graus, a tendência é que vá perdendo este brilho, por conta da questão térmica mesmo, das mudanças físicas e químicas que acontecem na terra sigilata e no corpo cerâmico, que fazem com que esse brilho se perca. Em quais peças a gente costuma utilizar a terra sigilata? Bom, a terra sigilata é muito utilizada nas peças que vão receber depois a queima de sagar, que é uma queima maravilhosa que eu particularmente adoro fazer. Conhecida como queimas alternativas. É uma queima em que a gente coloca substâncias como sulfatos, nitratos e até cascas de alimentos sobre a superfície cerâmica, queima e depois essas substâncias elas deixam nuances assim. Eu vou mostrar para vocês uma peça minha com a queima de sagar. Outra queima muito conhecida também, que a gente utiliza peças com terra sigilata, é o raku-nu. Você tá vendo esses efeitos que a gente consegue sobre a superfície cerâmica? Por quê? Porque aí a gente tem a terra sigilata. Você também pode utilizar a terra sigilata nas peças como fazem ainda hoje em dia os ceramistas e artesãos de toda a Cordilheira dos Andes. Essa terra sigilata foi e ainda é muito utilizada pelos povos andinos nas cerâmicas que eles produzem. Pela sua propriedade mesmo de selar a superfície cerâmica, eles utilizam essa técnica para conseguir produzir peças cerâmicas que tanto servem como decorativas quanto utilitárias para receber alimentos e bebidas. Mas tem um ponto muito importante que você deve estar bem atento sobre a terra sigilata. Ela sela, sim, a superfície da peça. Ela não fecha a peça por completo. Então, a terra sigilata sozinha, ela não é suficiente para a peça ficar totalmente fechada e selada para receber líquidos e alimentos sem vazar. Você precisa sempre ter em mente que a superfície cerâmica deve ser revestida com um material, seja engobe, terra sigilata ou esmalte, que combine a temperatura desse revestimento com a temperatura de queima da própria argila. Então, quando eu falo que o pessoal que mora aí nos Andes e utiliza a terra sigilata para selar a superfície cerâmica e fazer dessas peças utilitários, é porque eles também estão utilizando uma argila que, quando queimada a 1000 graus, ela fecha. Portanto, a argila com o corpo fechado e mais o revestimento de terra sigilata brunida, essa combinação é que resulta na possibilidade de usar a peça cerâmica como utilitário. Então, quando você for utilizar terra sigilata com esse objetivo, lembre-se de que a argila também deve sinterizar, fechar a 1000 graus, ok? Os 4 erros mais comuns no trabalho com a terra sigilata são: o tempo de decantação. Se você é apressadinho, deixa pouco tempo a terra sigilata decantar, ela não decanta o suficiente e você não vai ter o creme de la creme. Você vai ter uma substância que ainda está com partículas muito grandes. Se você deixa decantar muito tempo, ela vai ficar muito líquida. Então, o ideal, pelo menos na experiência que eu tenho com o material nacional, é de 24 horas. O segundo erro bem comum é o ponto de passar a terra sigilata. Se a peça ainda estiver muito úmida, quando você passa, você está agregando mais umidade. Geralmente a peça não aguenta e desmonta, começa a rachar.
e despenca inteiro. Ou se a peça tá muito seca e você passa a terra sigilata, ela trinca, ela faz um clec. Quando a gente ouve aquele barulho, pensa assim, ai, não acredito. Teve uma situação super engraçada que o Jeremy Randall, que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo como uma referência de pessoa que usa terra sigilata. Ele tá acostumado, obviamente, com a argila dele lá dos Estados Unidos. Então, ele passa num determinado ponto e que dá super certo. E ele foi fazer isso aqui no Brasil e não funcionava. A peça despencava e despencava, até que ele começou a mudar os pontos de umidade da peça, experimentando passar a terra sigilata para ele conseguir acertar o ponto certo. Então isso também é um fator que você deve tomar cuidado. Eu estou dividindo com você a minha experiência dessa argila que eu uso no lugar onde eu moro, que é um lugar super seco, quente. Pode ser que devido às condições climáticas do lugar onde você mora e a argila que você usa, você tenha que passar num ponto um pouquinho mais seco, um pouquinho mais úmido. Portanto, se você começar a passar a terra sigilata e a peça desmoronar, começar a trincar ou se ela rachar, não se desespera, só vai ajustando o ponto de umidade da peça quando você for aplicar a terra sigilata, ok? Bom, o terceiro ponto muito comum de erro é a pessoa queimar e a terra sigilata sair do forno sem brilho. Pode acontecer que você abre o forno e tenha aquela surpresa decepcionante que a sua peça está sem brilho. E aí você pensa, o que aconteceu de errado? A temperatura do forno provavelmente foi alta demais, mais alta do que o brilho da terra sigilata podia suportar. Então, baixa um pouquinho a temperatura de queima, mas óbvio, né? Tô considerando que você deu aquela brunida no capricho que a sua peça tá assim, reluzente, ok? Por último, um erro super comum é achar que a terra sigilata brunida vai ser suficiente para selar a sua peça, que ela vai estar totalmente impermeável. Não, isso não acontece. Porque a terra sigilata brunida, ela vai impermeabilizar só a superfície da peça. Você tem que garantir que a argila, que faz parte do corpo cerâmico, também esteja fechada para que a sua peça não absorva água e, consequentemente, não vaze água. Para isso, você tem que preferencialmente utilizar uma argila que sinteriza a 1000 graus, que é a temperatura de queima da terra sigilata, para que ela fique com esse brilho assim, ó, maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas referências de ceramistas que utilizam a terra sigilata em seus trabalhos. Espero que vocês gostem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido compartilhar com vocês os meus conhecimentos e estudos sobre a terra sigilata e que vocês utilizem esse material e explorem todas as possibilidades que ela oferece. E esse é o Cerâmica em Casa com Flávia Pircher. Como vocês sabem, todos os domingos eu lanço no YouTube um vídeo sobre cerâmica, uma videodica, um tutorial de como fazer, um artigo de opinião ou sobre um artista específico, sempre alguma coisa relacionada com o mundo da arte ou da cerâmica. A partir de agora, com o Cerâmica em Casa, eu vou organizar também alguns conteúdos que são feitos exclusivamente para quem está cadastrado no Cerâmica em Casa.
A ideia é de que no futuro a gente consiga encontrar uma ferramenta que proporcione uma interação um pouquinho maior, troca de ideias, compartilhamento e gerando um grupo mesmo. Se você gostou, compartilha o meu perfil com os seus amigos, colegas ceramistas, para que eles possam participar também do grupo, para que eles possam vivenciar com a gente essa troca e em breve nós teremos novidades. Até a próxima!